lá no YouTube, tem um grupo lá precisando ouvir a nossa transmissão lá também. Né? São pessoas que têm dificuldade com o Facebook. Mas, pastor Vilibaldo, esse texto, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Já ouvimos uma excelente colocação do pastor Nildo, mas o que você poderia nos enriquecer? Pastor, tem um autor chamado Howard Hendricks, que no seu comentário a Efésios, ele nos lembra que o vinho tinha dois propósitos: a festa e o consolo. Até hoje tem, né? O álcool tem esses dois propósitos na cultura, digamos assim. Então, é interessante que aqui o autor nos mostra, Paulo nos lembra, que tanto a nossa alegria como o nosso consolo devem se dar no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos alegra, é quem nos faz festejar, e essa festa é legítima, como o Howard Hendricks nos lembra. Mas também é no Espírito Santo que nós temos o verdadeiro consolo. Esse consolo através do vinho, através do consolo e outras coisas que marcam presença na cultura atual, não vão verdadeiramente nos consolar. Nosso consolo deve estar no verdadeiro remédio, no verdadeiro cuidado do nosso coração, que é através do Consolador, o Espírito Santo de Deus. É importante da gente lembrar isso, e sempre nós buscarmos esse consolo dentro de nós, como? Buscando a Deus, como continua o texto, falando com salmos, entoando hinos e louvores, cantando de coração, hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos sempre louvar a Deus, pois Ele vai nos consolar nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades, assim como nele nós temos a alegria verdadeira. Isso, muito bom. O autor da lição vai dizendo o seguinte: somente uma vida de enchimento do Espírito nos habilita e também nos qualifica para vivermos os valores do reino de Deus. Se nós não quisermos nos encher do Espírito Santo, nós vamos ter dificuldade de transmitir a imagem e semelhança de Deus, de transmitirmos os valores do reino de Deus. A qualificação e a habilitação é a ação do Espírito em nosso coração. Aí eu queria fazer uma perguntinha a você que nos ouve nesta manhã. Se você fosse abordado sobre alguém e alguém perguntasse qual é a ação e a atuação do Espírito Santo em sua vida, o que é que você responderia a esse alguém, né? Se alguém perguntasse qual é a atuação do Espírito Santo na sua vida, o que é que você iria responder? Então pense nisso. Se quiser compartilhar com a gente aqui no Facebook, visto que o YouTube não está transmitindo. Já chegou? Ótimo. E ainda temos gente lá? Tinha saído um bocado de gente. Legal. Até no YouTube também você pode também mandar essa sua resposta. Nós estamos vendo no capítulo 6, a conduta do crente no mundo, ela é vitoriosa. Gente, há uma vitória garantida para nós cristãos que vivemos nesse tempo, se nós nos revestirmos da armadura de Deus. E aí nós fomos falando de um texto preciosíssimo que todos nós conhecemos, e eu quero ler com vocês Efésios capítulo 3, versículos de 10 em diante, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Observe que a força e a fortaleza vem de Deus. Eu não vou refletir Cristo neste mundo com as minhas próprias forças. Não vou. É a ação de Deus, o poder de Deus em mim. Por isso ele vai dizendo aqui: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E nunca vimos um tempo com tantas ciladas, tantas meias verdades. Quando a gente curte no Face, no Instagram, uma coisa que é uma verdade quase que absoluta e uma frase só desviando da verdade, isso é uma cilada. E nós temos que ter cuidado com isso. Por isso ele vai dizendo aqui que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para ficarmos firmes
contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí eu paro a leitura para chamar a atenção e ouvir os nossos pastores, né? Essa realidade da batalha espiritual que travamos, pastor Nilton. Será que os cristãos de hoje têm consciência da amplitude da batalha espiritual que travamos? Por isso Paulo vai nos advertindo aqui, dos versículos de 10 a 12. Pastor, como isso tem sido assim difícil, né? Mas é difícil de maneira muito grande mesmo. Teve um jovem que comentava comigo o seguinte: a irmã dele estava no Uber e o Uber começou a assediá-la, e ela estava inclusive com a filhinha dela. Ela teve que pular do carro em movimento por causa desse assédio. E esse jovem me contava o seguinte: eu já tenho o Facebook do cara, eu já sei quem é ele, a vontade que eu tenho é de fazer mais do que simplesmente denunciar. E ele estava muito chateado e com uma razão muito grande. Mas naquele momento eu lembrei bem desse texto, que existe uma ação demoníaca por trás dessas batalhas. Nós queremos dar um jeito de, com as nossas forças, vencer batalhas que acontecem ali fora, no mundo espiritual, e nós queremos resolver de maneira carnal, porque nós sentimos ela na carne, né? Eu lembro de um dia que nós estávamos em uma situação onde uma jovem ficou possessa, e um novo convertido estava conosco, pastor, e aí ele falou assim para o demônio, foi engraçado, mas foi triste. Ele disse assim, ele era um homem muito forte, ele disse assim, olhou, e eu lembro disso, eu tinha uns 17 anos, sai dela e vem em mim, porque ele achava que ele ia pegar o demônio e ele ia ganhar do demônio na força do braço. E eu lembro que o pessoal na hora já está amarrado, não é isso, tiraram ele, porque ele era novo convertido, ele não entendia isso. Mas quando ele via aquela menina sendo oprimida pelo diabo, ele queria resolver do único jeito que ele ainda conhecia. Veja, quando Paulo está dizendo aqui, revesti-vos do Senhor, Paulo está dizendo assim que o único jeito da gente vencer essas batalhas, e as batalhas nossas do dia a dia, como o exemplo que eu dei de alguém sendo assediado no Uber, que nós temos que recorrer aos mecanismos judiciários e tudo mais, mas nós temos uma batalha que precisa ser vencida de joelhos, né? Eu lembro do pastor Nassif nos falando que a batalha é a oração. A gente não ora para vencer a batalha, a oração já é a batalha. Né? E a gente precisa recorrer a isso. Quando o pastor diz assim, com essa pergunta, né? Se você fosse abordado sobre a atuação do Espírito Santo, veja, se a gente se esquecer que o Espírito Santo precisa me guiar, eu vou ser conduzido de tal maneira que eu vou me esquecer que as batalhas, elas são primeiramente espirituais. Olha aí, tá vendo? E quando o pastor Nildo lembra a afirmação, do pastor Nassif, que a oração já é uma batalha, você já percebeu que tem muita gente que não consegue orar? Que começa a orar antes de dormir e pega no sono enquanto dorme? Tem gente que começa a orar e facilmente é distraído por uma chamada telefônica, por uma mensagem no WhatsApp, por alguém que fala ao seu lado. Então, a gente precisa efetivar uma vida de oração. Quando fazemos isso, nós já estamos vencendo a batalha. Pastor Vilibaldo, essa questão da batalha espiritual, será que o povo tem consciência, os cristãos têm consciência dessa batalha no mundo? Pastor, que muita gente tem esquecido a importância da gente ter essa consciência da batalha espiritual. Já que nas minhas aulas lá na Faculdade Batista, quando eu leciono a respeito de missões, eu gosto de enfatizar a importância da batalha espiritual, da consciência da batalha espiritual. Até foi uma experiência muito legal quando eu trouxe o pastor Lauro Mandira para trazer a sua experiência, contar seus relatos de batalha espiritual no campo, né? Principalmente fazendo missões lá na África do Sul, num contexto tão conturbado, tão difícil. E aí eu lembro que os alunos, ouvindo ele, muitas vezes os alunos se perguntam, pastor,
mas por que acontece essas possessões demoníacas na África do Sul e não acontece aqui? E eu lembro que o pastor Lauro falou, olha, você não vê, mas eu tenho visto aqui também. E aí é importante da gente ter essa consciência, e acho que hoje o inimigo tem agido muito fortemente na incompreensão de muitos a respeito da realidade espiritual. Então, eu acho que o inimigo age de formas diferentes, em contextos como a África do Sul, de uma forma mais explícita, né? Um contexto, de fato, mais animista. Agora, aqui no nosso Brasil, muitas pessoas até mesmo não creem em possessão demoníaca, porque nunca viram, mas é importante nós conhecermos a realidade da batalha espiritual a partir daquilo que o texto bíblico nos apresenta e nós nos prepararmos dia a dia para enfrentarmos essa batalha. Então é interessante nós vermos a armadura de Deus deve ser usada por nós a cada dia, pois a nossa força não vem de nós mesmos, mas a nossa força e a nossa proteção vem do nosso Senhor através dessa armadura que nós precisamos colocar para estarmos preparados diante daquilo que vamos enfrentar. Muito bem, muito bem. Pessoal, e qual é essa armadura, né? O que compõe a armadura? E aí eu queria ler agora, a partir de agora, o texto que vai dizendo como é que deve ser a armadura de Deus para a gente enfrentar as batalhas espirituais, que são muitas vezes sem percepção. A batalha não é só a possessão, como o pastor Vilibaldo contou da experiência do nosso pastor missionário na África. Existe também possessão aqui em nossa sociedade, muita, mas existe uma batalha espiritual diferente também, porque ela consegue muitas vezes nos enganar. Então, como é que a gente vai vencer a batalha espiritual? O texto deixa bem claro aqui, a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Uma vez eu vi um belíssimo estudo profundo sobre a batalha espiritual, e o pastor que estava dando esse estudo dizia que nós devemos estar preparados para o dia mau. Todo cristão há de enfrentar pelo menos um dia mau, quanto mais dias virão pela frente. Por isso que Paulo nos orienta, depois de enfrentarmos o dia mau, continuarmos firmes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Um texto muito riquíssimo. Eu acho que aqui, pastor Vilibaldo, pastor Nildo, o versículo 19 nos alcança, porque o povo da Lindóia ora por nós, né, pastores da igreja. Quando Paulo diz assim, orando por mim, Paulo é o pastor da igreja de Filipenses. Eu fico muito feliz quando, nas nossas orações, o povo ora pelo pastor Ilquias, pastor Nildo, pastor Vili, pelas nossas famílias, orando por nós. Aqui nós temos, então, uma descrição dessa armadura de Deus. E aí eu queria ouvir os destaques que o Nildo tem a nos trazer nesse texto. Pastor, eu gosto demais de Efésios, né? Até quando iniciou a pandemia, a gente fez o estudo aqui de Efésios.
E é interessante quando a gente entra nessa questão dessa armadura de Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, alguém disse que todo dia de manhã, antes de levantar, a gente precisava fazer essa oração. E eu lembro que quem disse isso falou num tom como se fossem palavras mágicas, né? Então, eu coloco agora o cinto da verdade, eu me revisto da couraça da justiça, eu calço isso. Então, parecia até coisa de filme, né? Mas o que está dizendo aqui são essas verdades contidas em cada um dos aspectos, né? Eu fico pensando, pastor, sobre colocar aqui o cinturão da verdade, que é aquela ideia daquele cinto que segurava toda a roupa, né? Do nosso soldado aqui. Então a gente precisa lembrar disso, nos dá firmeza e segurança. Isso é verdade. Aí eu lembro do texto que fala sobre Jesus: eu sou o caminho e a verdade. Nós precisamos da verdade, gente. Eu estava assistindo um desenho junto com o Daniel chamado O Vazio. É uma série aí de um desses canais de streaming. E é interessante que nesse canal de streaming aqui, esse Vazio, ele está na 2ª temporada. Na 1ª temporada tem um personagem que ele é um personagem normal, tem uma namoradinha ali, um interesse romântico nessa série. Aí eles fizeram a 2ª temporada. Na 2ª temporada, eles colocam esse personagem como homossexual. E nos trazendo aquilo como verdade. Vejam, não é que é mentira que existam homossexuais. Não, a questão não é essa. A questão é que eles querem nos vender verdades absolutas, o mundo quer nos vender verdades que não são. Verdades onde o ser humano ele pode ser o que quiser ser, ignorando a sua natureza. Quando ele está dizendo aqui que a gente precisa colocar o cinturão da verdade, eu preciso que a verdade do Senhor seja aquilo que sustente toda a minha vida. Então, é a verdade de Deus que nos sustenta, que vai sustentar toda a nossa vestimenta. E aí eu já faço uma pergunta aqui. Você está firmado na verdade? Porque se você não estiver firmado na verdade, que é Jesus, você vai começar a encontrar diversas verdades para você. Alguém disse isso, né? Que existem diversas verdades, tem a minha verdade e a sua verdade. Tem uma certa lógica nisso. Mas existe a verdade, e essa verdade é Jesus. Quando diz aqui que você precisa colocar o cinturão da verdade, é que você precisa estar rodeado de Jesus para você poder continuar. Muito bem, olha aí. Inclusive o Tiago Gonçalves, Nildo, você não conhece o Tiago Gonçalves, né? Pois, Tiago Gonçalves diz assim, bom dia, pastor Nildo Vital foi bênção na minha vida e de uma geração de adolescentes e jovens da Igreja Batista Vila Americana. Tiagão, Deus te abençoe, meu irmão. Grande abraço para o Tiago, nossa, que legal. Isso, legal. Pastor Vilibaldo, essa armadura de Deus, essa couraça da justiça, cinto da verdade, qual a ideia que você quer compartilhar conosco neste momento? Isso que o pastor Nildo nos falou é muito importante, e eu destaco aqui a armadura de Deus. Somos nós que vestimos, mas a armadura é de Deus. Ou seja, a verdade, como o pastor Nildo nos lembrou, não é a minha verdade, mas é a verdade de Deus. A justiça não é a minha justiça, mas a justiça de Deus. Então veja como esse texto se relaciona a outro texto, né? Nós temos ali no início do capítulo 6, no qual Paulo vai lembrar: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ontem eu estava conversando com a Ju a respeito da nossa infância, das nossas experiências em relação aos nossos pais e como proceder com os nossos filhos. E a gente chegou a comentar que é muito comum, e algo que a gente experimentou como filhos, ouvir o que os pais falam, não concordar e muitas vezes desobedecer, porque nós não achamos justo. Desobedecer porque nós queremos impor a nossa justiça. Mas todas as outras crianças têm isso, por que eu não posso ter? E aí desobedece ou faz coisas erradas para impor a nossa justiça. Mas veja, hoje estamos num mundo que cada vez mais somos incentivados a impor a nossa justiça e impor a nossa verdade. Mas estamos diante de um texto
que nos lembra que a verdade e a justiça estão fora de nós. São coisas totalmente distantes a nós, porque nós, como seres humanos pecadores, precisamos nos aproximar da verdade de Deus, que está fora de nós, mas que nos alcança, nos liberta e nos transforma. Então, esse vestir a armadura de Deus é também, sim, algo que nós fazemos para nos transformar de dentro para fora, para nós lembrarmos que não estamos neste mundo para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E é justamente fazendo a vontade de Deus que estaremos protegidos e também estaremos preparados para a batalha espiritual. Ideia da verdade e a justiça que estão fora de nós, essa ideia que foi trazida pelo pastor Vili, pelo pastor Nildo, inclusive no filme, na série. Hoje nós vivemos em um mundo de relatividade, de um relativismo enorme, onde a afirmação é: eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Quando eu estudava esse texto, eu comecei a pensar que essas instruções que a palavra de Deus nos traz têm por objetivo que nós saibamos que existe uma verdade verdadeira e que tem aquela compreensão pessoal e individual. Interessante que quando, já no início do capítulo 5, o apóstolo vai falando exatamente que nós deveríamos ser imitadores de Deus, andar em amor, né? Mas termos cuidado com a imprudência, com a impureza, com a cobiça que está no mundo. Nós vamos perceber que existe uma verdade fora de nós, que é a verdade do mundo, pelo qual o mundo se pauta, pelo qual o mundo vive, pelo qual o mundo valoriza, essa verdade pela qual o mundo caminha, é uma verdade fora de nós, que muitas vezes ela linka com as paixões carnais, com as paixões da carne que estão dentro de nós. Então, observe a ideia. Existe uma verdade mundana fora de nós, que faz um link com a verdade da carne que está em nós. Paulo vai dizendo que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é espiritual, mas quem nos livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Então, há um link da verdade mundana com a verdade do pecado que há em nós, com as paixões carnais. E aí, nós estamos falando, quando fala de verdade e justiça, existe uma verdade e justiça que está fora de nós, que também está fora do mundo. Essa verdade e justiça está em Deus, fazem parte dos atributos naturais de Deus. E esse atributo natural de Deus, ele linka-se com o mundo através da postura da igreja cristã. A verdade da mundana está no inimigo de nossas almas, está no mundo, está em nossa inclinação carnal. A verdade verdadeira, que é a verdade de Deus, se dinamiza no mundo através do comportamento da igreja e se linka-se conosco através do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente pensa, cuidado com aquilo que a gente sente. A Bíblia nos adverte. Quando a Bíblia nos adverte, a Bíblia não quer nos manipular, a Bíblia não quer que nós não sejamos autônomos no sentido de pensarmos e decidamos, mas a Bíblia está dizendo assim, você pode escolher a verdade que há no mundo ou a verdade que há em Deus. Você pode escolher viver tentando satisfazer as paixões carnais e viver a infelicidade, ou querer os valores do reino de Deus e viver uma vida feliz. Por isso que, voluntariamente, os cristãos aumentam a cada dia. Pastor Nildo, fala um pouco mais sobre essa questão da verdade que está fora de nós e como nós devemos nos linkar a ela, né? Amplia um pouco esse tema. E é interessante, pastor, que o senhor fala essa ideia da verdade, né? Porque a verdade vai ter muito a ver com aquilo que a gente pensa, né? E a Bíblia vai falar assim, ó, cuidado com aquilo que você pensa, porque isso vai dirigir os seus passos.
Então eu preciso tomar um cuidado. E é interessante que a psicologia ela traz um conceito muito bom, que ela diz o seguinte: aquilo que eu penso gera um sentimento que gera uma reação. Veja, as pessoas elas agem porque elas sentiram algo que nasceu no pensamento. Isso é um conceito da psicologia. Mas Tiago vai dizer o seguinte, que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Então, olha só, se eu basear toda a verdade em conceitos puramente meus, ou que eu absorvo dos conceitos do mundo, de material que eu vou lendo, de fontes que eu estou bebendo, isso vai gerar sentimentos em mim que gerarão reação. Quando eu decido me alimentar da verdade de Jesus, e aí sim renovar o meu pensamento no Senhor, eu vou ter sentimentos relacionados à ação de Deus e vou ter ações relacionadas à ação de Deus, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio das verdades do nosso Deus, as nossas ações, e é essa a ideia, né, de falar, não apenas aquilo que fala, mas aquilo que age, vai ter a ver com as verdades do nosso Deus. O mundo está cheio de relatividade. Os conceitos hoje no meio do secular, no trabalho, o que é realmente ser honesto, o que é dar um jeitinho. Por exemplo, quando a gente pega um empresário, né, grandes empresários aí, nós temos vários empresários aqui na igreja. O conceito secular é, se você não sonegar o imposto, você não vai conseguir viver com a carga tributária que nós temos nesse Brasil. Mas qual é a verdade do nosso Deus para os nossos empresários? E eu não quero agora entrar nessa discussão, né? Mas dizendo assim, existem padrões que são padrões que o Filho de Deus precisa ter, porque são as verdades absolutas do nosso Deus. Mas a relatividade que vai acontecer aí fora, que o mundo vai nos oferecer, serão sempre verdades que elas parecem que são cristalinas, mas na verdade são águas aí profundas que escondem muitas vezes perigos para nos derrubar. Então a gente precisa tomar muito, muito cuidado, senão nós seremos enganados. Então, voltando à ideia do pensamento, como o pastor aqui estava dizendo, para a gente tomar cuidado com esse pensamento, porque esse pensamento, se ele não é uma verdade de Deus, ele sempre vai gerar uma reação. Sempre vai gerar uma reação, sempre vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai acabar gerando uma reação. Então, o que está no nosso pensamento, pastor? É isso aí que vai dirigir muita coisa. Isso, muito bom mesmo. O que está no nosso pensamento vai dirigir muita coisa. E tem fonte de pensamento aleatório, mas quase sempre o que dirige nossos pensamentos são o que os nossos sentidos nos permite perceber. Então, quando a gente vê, quando a gente sente, quando a gente cheira, quando a gente bebe, come, quando a gente toca, isso gera pensamentos. Eu, às vezes, estou em um ambiente e aí um cheirinho de uma flor me faz lembrar lá da minha infância. Então, meu pensamento ele é despertado pelo olfato, às vezes ele é despertado pelo gosto, às vezes ele é despertado por uma imagem, pelo que eu vejo. Então, nós temos que cuidar com o que a gente pensa, consequentemente, cuidar também com o que a gente vê. Antigamente, nós cantávamos, a tia Edna, acho que nem canta mais hoje. Mateus, você que está chegando aí, a gente canta hoje ainda no Ministério Infantil, cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, mãozinha no que pega, o nosso Pai do céu está olhando para você, cuidado, mãozinha, boca, pé e tudo esse negócio. Então a gente cantava muito isso, e isso trazia, pastor Nildo, já essa prevenção, ensinando as crianças que o cuidado com o que vê, cuidado com o que pega, cuidado com o que ouve, né? Porque isso vai dar origem a pensamentos que vai trazer depois atitudes e ações, né? Por isso que Paulo vai dizendo para nós nos revestirmos da armadura de Deus. Veja, a armadura de Deus ela está disponível para nós, mas nós temos que nos revestirmos dela.
vai ser uma escolha, Sim, pastor. pastor. Se nós não escolhermos, cuidado, mãozinha, o que pega, olhinho, o que vê, se a gente não escolher, nós vamos ficar reféns de nós mesmos. Se deixar aquela música, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, nós vamos ficar perdidos, nós não vamos estar revestidos da armadura, né? Isso. Pastor Vilibaldo vai trazer para a gente também uma ampliação maior desse tema, mas eu acho que talvez a música tenha sido deixada de cantar, porque trazia uma imagem de que Deus é aquele que está olhando, vigiando. O nosso Pai do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha. Quer dizer, o nosso Pai do céu te ama e quer te ver feliz. Cuidado, mãozinha. Alguma coisa assim. Pastor Vili, avançando um pouco mais dentro dessa ideia do que está fora de nós, como que se liga dentro de nós. O que é que você poderia trazer para a gente? É isso que o pastor Nildo falou agora, é muito importante a gente notar dentro do texto, né? Ele falou do revestivos da armadura de Deus, está lá no capítulo 6, verso 11. Muita gente não percebe que isso se conecta com Efésios 4, 22 a 24, que diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, é interessante a gente ver que esse revestir da armadura de Deus, que está conectado com isso, envolve um se despir de si mesmo. Então, nós não podemos nos revestir da armadura de Deus se não nos despirmos de nós. A gente não pode cingir a verdade de Deus se não nos despirmos da nossa própria verdade. Não podemos colocar a justiça de Deus em nós se não deixarmos de lado a nossa própria justiça, nosso próprio senso de justiça. Então, a gente precisa fazer essa substituição. Então, é algo importante da gente perceber no próprio texto, isso está claro, só que muitas vezes a gente não conecta. Mas é importante a gente ver o texto dentro do seu contexto, e o contexto do livro de Efésios nos apresenta isso de forma clara. Quanto à armadura de Deus, claro, a armadura de Deus serve para nos proteger, para nos guardar no dia mau, mas veja, há elementos dela que devem ser pensados. O capacete da salvação, querendo ou não, o capacete não só protege o soldado, como também lhe restringe a visão. Nós podemos pensar que o capacete da salvação nos faz ver o que é importante ser visto, o foco que nós devemos ter. Também as sandálias do Evangelho da Paz, como um autor aqui nos traz, o autor chamado Francis Polks, no seu comentário Efésios, ele fala que tem a ver com a disposição que nós temos. Então, veja, é muito importante a gente ver as sandálias do Evangelho da Paz, porque é uma substituição de uma disposição a corrermos em fazer o mal, agora uma disposição em buscarmos o quê? Buscarmos levar o Evangelho adiante, buscarmos proclamar as boas novas. Então, uma substituição de uma disposição para o pecado para uma disposição em relação a Deus. E trazendo aquilo que o pastor Nildo falou na relação com a psicologia, veja, com todo respeito à psicologia, que eu admiro muito o pastor Nildo estar estudando, acho muito importante, mas é interessante que na teologia há uma expressão. O pastor Nildo trouxe ali a questão de Tiago, da origem do pecado dentro do ser humano, e o próprio Paulo também apresenta isso no contraste entre carne, que em grego é sarx, e o espírito, pneuma no grego. É da carne, ou seja, da nossa natureza humana, que provém os maus desejos e nos levam ao pecado. E na teologia nós chamamos isso, inclusive, de psicologia paulina, que é a forma com que Paulo concebe as origens dos pensamentos do ser humano e a relação disso com Deus e com a espiritualidade. É importante da gente ver também essa psicologia paulina, ou seja, a procedência, a origem do mal dentro de nós e como nós vencemos isso, substituindo nossa antiga natureza pela nova natureza, nos revestindo da armadura de Deus e imitando a Deus como filhos obedientes.
pegando essa ideia da psicologia paulina, né, quando eu aprendi esse conceito na faculdade, eu mandei para a minha professora, que deu essa matéria, exatamente o versículo de Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mandei isso para ela e disse assim: olha, professor, aquilo que você ensinou é aquilo que Paulo está dizendo. Eu transformo a minha mente ela é transformada. Se a minha mente for transformada, a minha percepção do mundo vai ser diferente. E ela, é isso mesmo, ela ficou impactada. Quer dizer, aquilo que os estão trazendo agora, no século XX, século XIX, alguns conceitos, né? E esse conceito é do século XX, Paulo já dizia há muito tempo, né? Lá atrás, Paulo já está dizendo, olha, precisa ser transformada a mente para que a gente tenha uma percepção nova de mundo, uma percepção nova de vida. Isso mesmo. Interessante que a gente, fazendo uma leitura da filosofia e da psicologia com as lentes da teologia, a amplitude é muito maior, né? Então a gente precisa, sim, de algumas das ciências para responder à sociedade que Deus complementa todas as coisas. Agora, quando a gente pensa na armadura de Deus e as implicações que essa armadura tem para nossas vidas, eu gostei do autor da lição de hoje, que é um querido amigo meu, lá do Rio de Janeiro. Ele vai dizendo o seguinte, olha, o cinto é a verdade nos dá firmeza e segurança. Quando eu fiz a cirurgia, tinha que usar uma cinta. Como eu me sentia seguro com a cinta. Quando tirava a cinta, a barriga ficava flácida. Acho que vou voltar a usar de novo a cinta. Isso nos dá firmeza e nos dá segurança. O cinto é a verdade nos dá direção firme. A justiça é a proteção. A justiça é a proteção, né, que nós precisamos ter de Deus, a couraça da justiça. Deus protege através da justiça os seus servos, né? Seus calçados são a preparação do evangelho da paz. É o evangelho de Jesus. Hoje nós temos alguns evangelhos por aí, evangelho de A, B, C, mas o evangelho puro, genuíno, é o evangelho de Jesus, que é o evangelho da paz, e nós somos mensageiros da paz de Cristo. O escudo é a nossa fé, o escudo da fé. A fé nos protege. Nós entramos em ambientes, inclusive de batalhas espirituais, protegidos pela fé de que Jesus está conosco. Maior é quem está em nós do que quem está no mundo. O que protege a cabeça, o capacete, é a salvação. A salvação protege nossa mente, protege nosso pensamento. A espada é a palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo. Ninguém pode ir para a batalha sem a palavra de Deus. Por isso estamos nesse estudo bíblico aqui, falando da palavra de Deus, nos aprofundando na palavra de Deus. Não podemos ir para nenhum lugar sem a palavra de Deus. Então, gente, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus precisam fazer parte do cristão no mundo de hoje, porque sem isso nós não poderemos alcançar novas vidas, não podemos fazer diferença. A confiança em Deus faz com que cada peça da armadura seja eficaz. Então, o nosso assunto hoje é mostrar a nossa fé pela nossa maneira de viver. O grande desafio é que eu e você possamos mudar, possamos acrescentar ao nosso estilo de vida aquilo que Deus quer para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo Senhor. Nós queremos fechar o estudo de hoje, mas continue conosco aqui que nós vamos emendar o culto de adoração ao Senhor. Mas vamos então ouvir aqui
as considerações finais do estudo bíblico de agora com o pastor Nildo. Penso que a melhor maneira de nós encerrarmos esse bate-papo, né, é lembrar que faz parte de uma escolha nossa nos revestirmos da armadura de Deus. Não como um mantra, como me ensinaram lá na adolescência, mas como uma prática de vida com seus significados abundantes que estão ali, né? Lembrando daquele versículo inicial que nós conversamos hoje: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriaguem com tantas coisas que tem por aí, mas que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo e nos revistamos de toda a armadura de Deus. Maravilha. José Carvalho disse assim, ó, show de bola esse estudo bíblico. Deus abençoe nossos pastores. Pastor Vilibaldo, suas considerações finais sobre o estudo bíblico de hoje. Gostaria de lembrar que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Nós somos tentados dia a dia a viver a partir da nossa verdade, a partir da nossa justiça, mas temos o desafio de tirarmos o nosso velho homem e nos revestirmos da armadura de Deus, de nós nos tornarmos nova criatura, vivendo conforme a vontade de Deus, a verdade que Ele nos apresenta no Evangelho, e conforme a justiça do nosso Senhor. Então, nós temos esse desafio a cada dia entendermos que a nossa vida não deve ser para nós afirmarmos a nós mesmos, mas afirmarmos a nosso Senhor e Salvador, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Afirmando isso, né? Como viver a conduta do reino de Deus neste mundo tão difícil. Primeiro, ficando bem firme às estacas dos nossos princípios que não podem ser removidos. Eu caminho por princípios, e os princípios são os princípios de Deus, da palavra de Deus, revestidos da couraça da armadura de Deus. Segundo lugar, colocando como ideia de vida o projeto de vida de Deus e ser imitador de Deus, sendo imitação de Cristo Jesus ou imitando Cristo Jesus. Terceiro lugar, valorizando e proclamando a família como instituição divina. E por isso, precisa viver e existir segundo os preceitos da palavra de Deus. Eu sei que há uma pressão para relativizar tudo, inclusive a verdade, inclusive a justiça, inclusive a família, mas esse texto nos mostra e nos remete aos princípios bíblicos. Nós vamos adorar o Senhor com o louvor. Continue conosco, compartilhe este link aí com seus amigos. Nós ouviremos uma palavra de Deus ao nosso coração daqui a pouquinho. Cheio da tua unção, um coração